A autogestão, eu acredito que seja um sistema em que pessoas se reúnam para tomarem decisões relativo a serviços, comércio, venda de produtos, em relação a algum serviço. Então é um grupo de pessoas que se reúnem com o propósito de tomarem decisões relativo ao que eles vão apresentar. Alguma coisa a ver com a administração, com resoluções de temas administrativos? Um planejamento, uma execução, uma verificação de tudo e agir. Tem que agir. Autogestão? Bom, autogestão no ramo econômico é quando, por exemplo, uma fábrica, os próprios funcionários eles tomam a gestão da fábrica e controlam os mecanismos de produção, dividem os lucros, organizam a esfera produtiva. No plano político, a gente também tem autogestão quando você passa num bairro, por exemplo, quando você passa a organizar a administração desse bairro, fazendo o papel que hoje, por exemplo, no Brasil é de uma prefeitura, né? Quando os operários cuidam da segurança, cuidam da manutenção do bairro, eles acabam gerindo a administração desse bairro. Então, é um conceito que funciona tanto para o terreno econômico quanto para o político. Sim. A favor. Eu acho que é uma boa iniciativa. Eu sou inteiramente a favor, acho que funcionaria bem, né? Evitaria, por exemplo, um dos riscos aí do capitalismo, que é a mais-valia, que é a apropriação da riqueza produzida pelo trabalhador, pelo dono da empresa, apenas para ele ser proprietário dos meios de produção, né? E no caso da autogestão no campo político, você tem ninguém melhor do que os moradores de determinado bairro, por exemplo, para cuidar da segurança do bairro, para saber dos problemas do bairro e para tentar resolver conjuntamente esses problemas. Eu sou a favor. Inclusive em relação a uma vertente que está se destacando muito na nossa sociedade, em relação à economia solidária. Esse é um dos princípios básicos, a autogestão, em que os próprios trabalhadores e participantes daquela empresa ou organização tomem as decisões. Eu sou super a favor. Olha, a gente vive uma subida da inflação, talvez relacionado aí a esses grandes eventos que a gente vai ter no Brasil nos próximos anos, a Copa do Mundo agora, as Olimpíadas de 2016 aqui no Rio especificamente, né? Você tem muita ganância, você vê, por exemplo, o preço das passagens aéreas subindo, triplicando de preço, hotéis, né, já visando aí a vinda de estrangeiros, de turistas para cá. Então, é um reflexo, né? Na verdade são dois movimentos, assim, você é um reflexo de uma crise de proporção mundial, que está aí se arrastando desde o começo dos anos 2000, e que o Brasil foi atingido de forma lateral por essa crise, ela não nos pegou em cheio, mas que a gente está sentindo alguns efeitos, e você soma esse cenário macroeconômico com uma realidade específica do Brasil com esses grandes eventos. Não sei, de repente depende do setor, né? Porque, por exemplo, verdura, legumes diz que é por causa de muita chuva ou pouca chuva. Na indústria é dólar que está muito caro, então depende do setor. Impostos. São vários fatores, né? Desequilíbrio da natureza, né? Inclusive que afeta na produção da alimentação, o interesse na produção, né? Tem algumas. Ontem mesmo eu estava vendo uma reportagem que está havendo uma diminuição na produção agropecuária e um aumento no investimento de soja e milho, produção de soja e milho. Então,
eu acredito que há uma vertente, uma inclinação maior para certos produtos que têm de maior interesse comercial. Então, isso acaba afetando outros produtos tão necessários, mas que estão assim, meio que desaparecendo do mercado. Então, há uma dificuldade maior de encontrar esses produtos. E acredito que seja principalmente por conta disso, né? Não sei outros motivos, mas esse é um dos principais. Corrupção, ladroagem, roubo, corrupção, falta de política pública para o povo, tudo isso causa isso. Na minha opinião, para superar isso, é só mudando as taxas, tirando as taxas. Não sei o que seria capaz de frear a inflação nesse momento, né? Você tem de um lado o receituário liberal, que passaria, por exemplo, pelo corte de gastos, né, de gastos públicos e tal. Você liga a televisão, Globo News, etc., você vai ver lá. A receita para acabar com a crise, com a inflação, é enxugar o Estado, né, diminuir os gastos públicos e tal. Se você for para um outro lado, uma ala mais progressista, uma ala mais contrária ao liberalismo, ao neoliberalismo, como queiram, vai dizer que é justamente o contrário. Você aumenta a inflação investindo, né, em gastos públicos, programas sociais, dando emprego. Quanto mais gente consumindo, você tem aí uma diminuição. Então, duas formas de pensar. Eu, particularmente, não sou economista, não tenho uma solução pronta para isso. E desconfio também de quem tem uma solução pronta, porque são fenômeno econômico, a inflação sobe e desce, não tem uma opinião. Muita coisa para fazer, para discutir, para controlar principalmente. Mas o que, por exemplo? Impostos, eu acho que tinha diminuído os valores, né? Melhor a própria gestão da vida daquelas indústrias, tudo, quanto a peixe, quanto a televisão, tinha que ter um pouquinho um freio, tipo um freio, dá demais. Uma busca de equilíbrio, com intervenção do governo, com os órgãos e pessoas e empresas envolvidas sentarem e discutirem, porque a longo prazo isso vai ser uma situação que vai nos afetar, né, diretamente. Nós vamos chegar ao nível de inflação que acontecia há 20, 30 anos atrás, né, que não se tinha, perdeu-se a noção total do valor das coisas. Então, eu acredito que, de início, o governo precisa manter essa balança equilibrada, né, oferecer subsídios para aqueles produtos que, por exemplo, têm mais dificuldade de serem colocados no mercado, mas têm importância também, quanto outros.